A Associação Espírita Irmã Nilze e Amor apresenta a palestra com o tema O Porvir e o Nada, pelo expositor Valmir Freitas, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça presente em todos os corações. É um prazer imenso realizar este trabalho. Para dar início à nossa reunião, vamos fazer a prece de preparação, rogando a Jesus, aos amigos espirituais, que nos socorram em nossas necessidades, que nos ajudem dilatando a compreensão, para que possamos absorver as reflexões que serão realizadas nesta oportunidade. Desde já, Senhor, agradecemos a proteção que nunca nos faltou, através dos mesmos amigos espirituais que sempre nos acompanham. Que essas vibrações de paz e de harmonia possam chegar a cada coração que se vincularem a esta transmissão. Graças a Deus. Meus amigos, vamos falar então do capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno, o capítulo 1 da primeira parte, intitulado O Porvir e o Nada. O porvir significa o futuro. Então, neste título, Kardec já sintetiza de uma forma muito objetiva as duas possibilidades da humanidade: o futuro, a vida futura, ou nada, a destruição, o desaparecimento absoluto, o fim de tudo. E ele começa fazendo indagações muito interessantes e sempre atuais, perguntas que foram objeto de interesse da humanidade durante todos os tempos, desde os primórdios. Nós vivemos, pensamos e agimos, o que é positivo. Morremos, não é menos certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos, o que nos tornamos, ficaremos pior ou melhor? Seremos nós ou não seremos nós? Sob essa perspectiva que nós vamos acompanhar o texto, né? E ele apresenta então as três possibilidades em termos das reflexões humanas sobre o destino da alma, não é? A primeira é a dos materialistas. Os materialistas acreditam que haverá a destruição absoluta, não é? O nada, que morrendo o ser humano, nada restará, e é como se ele nunca tivesse existido, porque, embora as consequências da sua presença na Terra se façam sentir através dos seus descendentes, através das suas realizações, não lhe resta nada, ele simplesmente deixa de existir. Essa é a primeira expectativa. E Kardec argumenta que o homem sente essa necessidade de ser feliz. De onde vem essa busca? E seria lógico admitir, acreditar que sofremos, que lutamos, que enfrentamos adversidades, que aprendemos muitas coisas
seja para o desenvolvimento do intelecto, seja para o amadurecimento emocional, os vínculos afetivos que criamos, para onde vai tudo isso se a perspectiva for a destruição total? Seria um desperdício? Seria ilógico imaginar que esse aprendizado precioso que cada um de nós realiza e que modifica a nossa maneira de ver e, por conseguinte, modifica o nosso pensamento e a forma de agir, seria isso tudo desperdiçado porque, ao morrer, o ser humano simplesmente deixaria de existir. Onde está a lógica desse raciocínio? Mas tem esse raciocínio uma consequência mais grave, que é a consequência que decorre do fato de que, se eu acredito que tudo se acaba com a morte do corpo físico e que o meu esforço em várias áreas, em vários aspectos, não retornará ou não me dará nenhuma, digamos assim, nenhuma consequência positiva, se eu acredito que isso tudo é para o nada e que se a vida se acaba justamente com o último suspiro, qual seria, digamos assim, o incentivo para que eu fosse ético, para que eu buscasse a justiça, para que eu, diante de uma situação com o meu semelhante, não passasse por cima dele, acreditando, se eu acreditasse, que tudo se acaba com a morte. Por isso, Platão dizia: que bom negócio fariam os maus se tudo se acabasse com a morte. E é fácil de entender, porque tendo sido injustos, desonestos, violentos, tendo produzido ações inconsequentes que levaram pessoas ao sofrimento, não teriam que prestar contas dessas ações, porque ao morrer tudo se acaba. Ora, este pensamento ele é extremamente nocivo e prejudicial às pessoas. Mas poderíamos dizer, nós conhecemos pessoas que se dizem ateias, materialistas, e são boas pessoas. São pessoas que cumprem os seus deveres, que respeitam o próximo e que são até, em seu proceder, mais avançadas, mais solidárias do que muita gente que frequenta os templos religiosos. E é uma verdade. É realidade isso, que existem pessoas assim. Ora, mas isso não anula o fato de que, se eu me apegar apenas à ideia de que tudo desaparece com a morte, eu vou entender que não tenho freios. Então, é verdade que existem pessoas assim, muito corretas e exemplares até. Mas aqui nós estamos analisando a ideia em si. E ela não é boa, porque faz o homem concentrar os seus pensamentos, os seus interesses apenas no presente. Não é? E se ele não tem essa preocupação com o futuro, se ele não tem a preocupação com a sua consciência, ele se acha livre para produzir qualquer coisa,
qualquer ação sem esperar nenhum tipo de consequência. Então, palmas para aqueles que conseguem ser bons, equilibrados, mas com certeza não é porque seguem esse princípio, não é? Então, o materialismo, ele é uma das causas do egoísmo, é uma das causas do orgulho, é uma das causas até da injustiça, porque ao praticar o ato, a pessoa acha que vai morrer e tudo se acaba. E aquilo que ela produziu, sobretudo de negativo, não lhe alcançará de forma alguma. Então, essa ideia do materialismo, ela é uma ideia ruim para o ser humano. Da mesma forma que a religião, mal compreendida, pode tornar a pessoa preconceituosa, pode tornar a pessoa prepotente, porque ela não entende que a religião prega a autoeducação do ser. Por isso nós vemos tantas guerras religiosas ou motivadas pela religião, em que o ser humano tenta impor ao outro a sua forma de pensar. Então, é muito importante nós entendermos que a consequência natural do materialismo seria, sim, a desorganização da sociedade, a frieza, a indiferença. Mas Kardec nos apresenta uma outra alternativa, que à época estava muito presente no pensamento do popular, do panteísmo. É a ideia de que nós viemos do todo e retornaremos para o todo. Essa ideia, ela já se apresenta um pouco mais avançada que a ideia anterior. Porque na ideia materialista, segundo o pensamento materialista, morreu, acabou. Não é? E não há consequência nenhuma. É desolador isso. Por outro lado, o panteísmo diz assim: ao morrer, o ser continua, ele continua existindo, mas ele retorna ao todo universal. Ou seja, ele é como uma gota que retorna ao oceano. E uma vez misturada ao oceano, fica impossível recuperar aquela gota com as suas particularidades. Então imagine, por exemplo, que a alma retornando ao mundo espiritual perdesse a sua individualidade. Então, eu não seria mais o Valmir. Aqueles laços afetivos, não é, com meus filhos, com meus pais, com as pessoas da família, com meus amigos, eles desapareceriam para sempre, porque eu não seria eu. Estaria integrado ao todo universal. E esse pensamento, ele gera algumas indagações, alguns questionamentos muito interessantes que Kardec apresenta aqui no texto. Ora, se essas partes que são oriundas se essas partes são oriundas do todo universal, por que elas são imperfeitas? Se Deus, segundo o pensamento panteísta, é a soma de tudo o quanto existe. Ora, então, se nós somos essas partes, por que nós somos imperfeitos sendo Deus a perfeição?
E como nós podemos voltar imperfeitos para a perfeição total? É, assim, incoerente, não é? Porque nós somos limitados e Deus, não é perfeito e ilimitado. Se nós viemos diretamente dele, voltaremos diretamente para ele, nesse sentido, né, de nos diluirmos no todo. Então, esse pensamento, ele é um pouco melhor que o primeiro, porque ele diz que alguma coisa continua. O ser continua, sobrevive à morte do corpo físico. Mas ao sobreviver, ele perde a sua individualidade, aquilo que lhe caracteriza. E ao sofrer essa transformação, é como se ele nunca tivesse existido. Embora seja uma proposta melhor do que a anterior, do que o materialismo, ainda é uma proposta insuficiente para a satisfação da humanidade. Porque ele sobrevive, mas ele não é mais quem era. Ele não é mais o indivíduo que se diferenciava de todos os outros. Ele se perde, né, no oceano. É a gota que se perde do oceano. Então, essa proposta do panteísmo, ela também é ilógica, porque Deus não pode ser ao mesmo tempo a causa e a consequência. Então faz parte desse pensamento aquela visão de que Deus é tudo que existe. Então, Deus é a árvore, Deus é o pássaro, Deus é a planta, Deus é a água. É importante a gente entender isso, não é? Deus está na natureza, mas ele não é a natureza, porque a natureza é a criação divina. Ele é o Criador. Então ele não é a natureza. Da mesma forma como quando observamos um quadro e verificamos o talento do pintor projetado na beleza da obra, o quadro não é o pintor, o quadro é a obra do pintor. Então a natureza não é Deus, a natureza é a obra de Deus, natureza da qual nós fazemos parte. Então, Deus não é o pássaro, não é a água, não é a árvore. Deus está em tudo, não é? Deus está presente em tudo, mas ele não é aquela coisa que a gente vê, toca ou sente. Isso é muito importante de nós compreendermos. Então, o que resta, não é? Resta a terceira hipótese. A hipótese de que a alma sobrevive à morte do corpo e mantém a sua individualidade, ou seja, ela permanece sendo quem realmente ela era, não é? Então ela pode ser identificada. Ora, se ela pode ser identificada e continua sendo quem era, eu posso manter meus laços de afeto. E há consequências para aquilo que eu fiz, de bom e de ruim. Há consequências. Essas consequências, elas variam, né? A forma dessas consequências varia conforme a religião. Então, por exemplo, a teologia tradicional estabelece que existe o céu e o inferno. Então você será condenado ao sofrimento eterno, ou será, né, digamos assim, premiado por suas boas ações e irá para o céu. Mas que céu é esse? É o céu da beatitude contemplativa, aquele céu em que os anjinhos ficam tocando a harpa
e não acontece nada, aquele céu monótono, cansativo, essa é uma visão distorcida do que seja a felicidade, porque não há como você separar a figura, ou melhor, né, o conceito, a ideia de céu, da ideia da felicidade. Ninguém pode estar infeliz no céu. Não há como. Mas o homem era incapaz de entender isso. Por isso, ele criou ele projetou, né, nesse céu, nessa felicidade, a ideia da felicidade que ele tinha, que era a ideia de uma felicidade ociosa, não é? E a do inferno, a ideia do grande sofrimento, através do fogo, das chibatadas, etc. Então aí também nós podemos ir mais além. O Espiritismo nos apresenta uma visão mais lúcida do destino do ser humano. Porque nós sabemos que o espírito é o herdeiro das suas próprias ações. É ele que se constrói ao longo do tempo a partir do emprego do seu livre-arbítrio, da sua capacidade de decidir. E a partir do exercício dessa capacidade de decidir, ele fará escolhas. E essas escolhas, que culminarão em decisões, em ações, elas terão consequências boas ou ruins, dependendo do sentimento e do pensamento que as motivaram. E o Espiritismo nos mostra que nós somos os responsáveis pelo nosso próprio destino. Que aquela ideia de ser julgado, né, no juízo final e padecer eternamente é incompatível com Deus, com a bondade de Deus. Porque Deus, sendo a bondade absoluta, ele não há de querer o sofrimento eterno dos seus filhos, sofrimento, aliás, motivado pela ideia de que existe uma única existência e de que é tudo ou nada. Ou você vai muito bem ou você vai muito mal. E se você não for muito bem, não é, vai sofrer no inferno. É outro raciocínio ilógico, porque o ser humano não pode pagar eternamente por um erro que foi limitado no tempo, por pior que tenha sido esse erro. É desproporcional. Até a justiça dos homens compreende isso. Então, vemos esta situação. Então, o Espiritismo nos mostra que nós somos os construtores do nosso destino, que nós erramos sim, e já erramos bastante, e enquanto permanecermos na condição de espíritos imperfeitos, nós haveremos de errar muito ainda. É um processo de ensaio e erro, né? De tentativa e erro, até que o ser acerte naquele aspecto. E aí ele passa para aprender outras coisas. É uma proposta de autoeducação. Então, aquele quadro tradicional do inferno, com as almas ardendo no caldeirão, não é? Ou sofrendo muitas chibatadas ou coisa parecida, ele é um quadro até leve diante das descrições de algumas situações no mundo espiritual. Não vamos detalhar aqui essas situações, mas elas estão nos livros. É muito fácil de ler, inclusive nas obras básicas. No próprio livro do Céu e Inferno, na segunda parte, nós temos lá o capítulo dos espíritos sofredores. E é fácil entender, através da leitura
daqueles depoimentos a situação desses espíritos. Então, a doutrina espírita, ela representa uma... Kardec diz assim, o espiritismo vem opor um dique à invasão da incredulidade, não só pelo raciocínio, não só pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, né, a incredulidade, mas pelos fatos materiais, fazendo tocar com o dedo e com o olho a alma e a vida futura. O Espiritismo matou a morte, no sentido de dizer que ela não existe. A morte é só uma mudança de estado vibratório, em que o ser deixa o corpo físico, deixa o mundo material e retorna à sua verdadeira natureza, que é o mundo espiritual. O estado do espírito no mundo físico é um estado temporário e anormal, porque o estado normal do espírito é no mundo espiritual. E eu falei em alma, e agora estou falando no espírito, mas de uma forma ampla, não é? Porque, tecnicamente, a gente sabe, não é? Que a gente fala alma quando o espírito está encarnado e espírito quando está desencarnado. Mas falei de uma forma abrangente. Então, o espiritismo, ele elimina as dúvidas, as inseguranças, as incertezas, as superstições, porque toda vez que a humanidade não encontra uma explicação para um fato, ela preenche aquele vazio com superstições, com lendas, com coisas que alguém disse, ninguém sabe quem foi, e aquilo começa a correr de boca em boca e se estabelece uma crença popular que não tem base na realidade. Então, a proposta do Espiritismo é nos dar condições de entender, não é, o mundo espiritual, o mundo físico e o espírito. Diz Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar por meio de provas incontestáveis a existência, a origem e a natureza dos espíritos e suas relações com o mundo material. Ora, então, o Espiritismo matou o materialismo, porque ele diz que a vida continua, mas ele deu um passo além também em relação às outras religiões, porque todas as religiões dizem que o ser continua a existir após a morte do corpo físico, mas nenhuma delas prova. O Espiritismo demonstra. Os relatos que estão no livro O Céu e o Inferno foram colhidos em reuniões psicofônicas. E é comum nas casas espíritas nós termos as reuniões de desobsessão, as reuniões mediúnicas, em que os espíritos se manifestam e nós conversamos com eles. E alguns são até conhecidos. Não é? Então, o Espiritismo dá um passo a mais, porque ele vem nos revelar que isso faz parte da lei natural, isso faz parte da própria natureza. Então nós nos livramos dos medos, das inseguranças, das incertezas, das superstições. Nós adquirimos a fé no futuro. E realmente nós temos que pensar nisso. Estamos adquirindo a fé no futuro? Estamos agindo segundo essa crença? Ou frequentamos as casas espíritas apenas como um evento social? Estamos entendendo que a doutrina espírita é essa oportunidade extraordinária de crescimento, de transformação interior e de realização,
com os nossos semelhantes? Ou estamos nos comportando simplesmente de uma forma burocrática em relação à doutrina? Não é? Porque terá consequências para nós. Isso terá consequências para nós. Porque, ao nos indicar o livre-arbítrio, a doutrina nos dá uma tremenda responsabilidade de nos conduzirmos. Então, que saibamos nos conduzir, que saibamos nos comportar, que saibamos nos educar para aspirar, né? Construir, melhor dizendo, um futuro melhor. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a todos os companheiros que acompanham ou acompanharão este vídeo, pedindo à espiritualidade amiga que envolva a cada coração em suas vibrações de amor e alegria, de otimismo e de paz. O mundo precisa de paz, Senhor. Que sejamos os primeiros a buscar esta paz dentro de nós, a construí-la para disseminá-la no mundo. Abençoa-nos a todos e dessa forma pedimos permissão para dar por encerrada essa transmissão. Muita paz. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 21 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, pela expositora Cristina Lúcia, do Centro Espírita Discípulo de Jesus, com o tema Família, Célula Educadora. Aguardamos vocês!